E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para continuar o livro de Hope, Democracia, o Deus que Falhou, dessa vez no capítulo 10, que é um dos capítulos mais polêmicos da obra inteira de Hans Hermann Hoppe, por algumas questões que você vai ver mais à frente quando nós falarmos sobre discriminação, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu peço que você não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com pessoas que possam te interessar. E, é claro, eu também incentivo que você comente aqui o que você achou do capítulo, sugestões ou coisas a acrescentar nesse capítulo, tá bom? Mas começando falando sobre esse capítulo, que ele quer falar sobre conservadorismo e libertarianismo, primeiro ele define o que é conservador. É claro que depois ele define o que é libertário, mas vamos entender aqui que libertário é um cara que quer defender a propriedade privada. Entenda somente isso para não complicar tantas coisas. Então, um libertário é alguém que quer proteger a propriedade privada, seja ela a família, a propriedade física dela ou qualquer outra coisa, assim como a gente entendeu em outros capítulos e pode entender em algumas outras obras, mas aqui eu não quero trazer tanto essa questão do que é o libertarianismo, mas inicialmente o que é o conservadorismo. Então, bom, o que ele diz é que o conservador é alguém que consegue identificar coisas que são naturais e duradouras durante toda a história da humanidade, e o conservador quer preservar isso e abolir as anomalias. E aí você consegue entender, por exemplo, sobre o porquê que alguns conservadores, de forma errônea ou não, isso aí fica ao seu critério, serem contra o movimento LGBT ou gaysismo, né? Não sei como é que se expressa isso, mas de forma geral ser contra a comunidade LGBT, porque eles entendem que os conservadores eles entendem que essas pessoas praticam coisas que não são naturais e duradouras ao longo da humanidade, que as sociedades mais fortes ou mais duradouras foram aquelas sociedades onde os héteros foram a maioria e aí conseguiu procriar a sociedade, fazer com que ela evoluísse, etc. Outras coisas, como por exemplo questões monetárias, né, de dinheiro, de forma de organizações, da própria família enquanto uma família constituída por pai, mãe, filhos, e que os filhos respeitam os pais e que a educação é feita pelos pais, etc. Tem também questões como, por exemplo, plantio de comida própria para as pessoas, aquela sociedade autossustentável onde as pessoas plantam o que elas comem. Assim, existe uma série de formas da gente entender o que seria um conservador, mas de forma geral é você pegar esses exemplos e entender que elas entendem que coisas são naturais e duradouras ao longo da sociedade, seja na sociedade feudal ou na sociedade moderna. Essas coisas são fundamentais para que a sociedade continue progredindo e sendo uma sociedade saudável. E aí o contrário seria o conservador entender quais são as anomalias, ou seja, as coisas que vão contra isso, e ele acaba sendo contra, ou seja, ele acaba sendo contra a comunidade LGBT ou alguns movimentos, ele é contra o multiculturalismo ou uma série de outras coisas que podem prejudicar esses fatores, né? E agora o autor ele fala que, apesar de os conservadores entenderem essas coisas ruins, eles acabam essas anomalias, eles acabam defendendo coisas que são exatamente o oposto do que eles deveriam defender. E por isso que ele faz aqui uma crítica numa parte do livro chamado Erros do Conservadorismo, que é, por exemplo, você teoricamente e você nas suas palavras dizer que defende algo, mas as suas práticas serem totalmente contra aquilo, como por exemplo um cristão ir em festas, ficar bêbado, dar PT, meter o louco e continuar dizendo que ele é cristão, ou seja, você pode dizer o que você quiser, mas ser aquilo você com certeza não é. E mesmo que você seja, na sua cabeça, você não está agindo de acordo com aquilo e vai acabar com que, no final das contas, você vai estar correndo exatamente em direção contrária ao que você diz defender. E ele diz, o autor, que os conservadores estão exatamente assim defendendo três coisas. Aqui nesse capítulo ele fala de três coisas. Tem mais coisas, mas vamos focar nessas três primeiras, que é o quê? Defender o assistencialismo social, o protecionismo econômico e a educação pública. Então vamos falar um pouco sobre o assistencialismo e por que isso é um problema para quem se diz conservador defender assistencialismo público. E como assistencialismo, ele diz qualquer coisa, tá? Ele diz, seja benefícios do governo, na verdade seria a própria existência do governo já seria um problema, mas no sentido de o governo, por exemplo, garantir, entre aspas, a sua aposentadoria.
Ele diz, eu vou focar só nisso, tá? Tem outras formas de assistencialismo, mas eu vou focar só nisso e tentar te mostrar sobre como que o autor enxerga que o assistencialismo público prejudica os conservadores. Os conservadores dizem que a família é algo duradouro e natural da sociedade, então a gente tem que defender a família. Então vamos dizer que a família, na verdade né, é constituída por um homem ou uma mulher, segundo o autor, né? Um homem, uma mulher e crianças, famílias, e o homem é o chefe da casa, a mulher é líder também do lar, ali de alguma forma, e as crianças devem respeitar os pais e terem eles como autoridades dentro dessa instituição. Só que quando existe, por exemplo, a possibilidade do divórcio, isso tudo já cai por terra totalmente. Quando existe a possibilidade do divórcio, não existe nada que faça com que aquele contrato, que como um casamento e algo constituído como para ser assim, dure para sempre, que é o que ele deve durar. Não é como uma empresa que você pode fechar a qualquer hora. Se você defende a família como um casamento, o casamento em si não é a junção de duas pessoas. O casamento, que é o que os conservadores defendem, é um contrato eterno, um contrato vitalício. E se você deixa a possibilidade dele não existir mais, de por qualquer razão as pessoas rescindirem o contrato, você já acabou com tudo. Isso se deve aos conservadores entenderem como legislador de questões que eram para ser resolvidas entre famílias, né? Não só entre a família que mora na casa, mas entre comunidades familiares, comunidades voluntárias como a igreja ou algo do tipo. Eles deixam que o governo seja o juiz dessas decisões. E o juiz, como um decididor, né? Como um julgador, ele vai sempre tender para causas progressistas e a dificultação, sei lá, sempre tender à esquerda, sempre tender ao progressismo, que é assim como todos os governos tendem a caminhar ao longo da história, né? E tendo essa possibilidade, por exemplo, qual que vai ser o motivo de uma mulher ou um homem não querer seguir com o casamento ao longo de toda a vida deles, né? Porque se agora eles têm a possibilidade, isso já acabou. E a gente tem uma série de estatísticas que mostram quais são os problemas sociais de divórcios, né? Tanto para os filhos, quanto para as mulheres, quanto para os homens, etc. E as pessoas tendo a possibilidade de se separar, a gente acarreta em outro problema causado por essa intervenção do governo, que é o assistencialismo social, no sentido do governo garantir a sua aposentadoria. Ele garantindo a sua aposentadoria, o que o governo está dizendo ali no papel é falar que as pessoas precisam de garantias fundamentais e que é um direito dela, etc. Mas no final das contas, as pessoas tendo a possibilidade de se divorciar e acabar com o casamento, e a garantia do direito dela, do direito entre aspas, né, dela de ter uma aposentadoria independente do que ela fez ao longo da vida dela, faz com que ela não tenha nenhuma preocupação em ser uma pessoa prudente ao longo da vida dela. Ou seja, antigamente as pessoas, né, antes de toda essa intervenção dos estados modernos, as pessoas elas precisavam continuar nos seus casamentos, mesmo que às vezes infelizes ou às vezes querendo outras coisas por impulsos carnais ou impulsos naturais, querer evadiar, mas elas não faziam isso porque elas sabiam que no futuro elas não iam ter ali a sua aposentadoria, não ia ter pessoas próximas dela, existia toda uma questão social envolvendo um divórcio, e elas não teriam, por exemplo, a mulher não teria o homem para cuidar dela, e o homem também não teria a mulher para cuidar quando eles envelhecessem. Então o casamento era algo que, mesmo que juridicamente não era possível aqui no Brasil, por exemplo, né, antes de instituírem o divórcio como algo legal, não era também rentável, só que por toda essa questão financeira. Só que agora você tendo uma família em que os próprios conservadores são pessoas que inclusive se divorciam muito, né, como o Bolsonaro, por exemplo, é uma pessoa que se diz conservadora, é o bastião do conservadorismo no Brasil, e é uma pessoa divorciada várias vezes, por exemplo, né. Acontece que essas pessoas não vão ter nenhum incentivo, primeiro, para manter o relacionamento, e se não manter, elas vão ter todos os incentivos a não voltar e serem cada vez mais promíscuas. Isso porque se você pode ser uma pessoa totalmente vagabunda ao longo da sua vida, tanto em questões morais quanto em questões financeiras, no final da sua vida pode ficar tranquilo que o governo vai sustentar você não vai ter nenhum problema. Você pode casar e se divorciar quantas vezes você quiser,
fazer quantas vagabundagens financeiras você quiser, que vai dar tudo certo no final, porque o governo vai te garantir. Ao troco de quê? Ao troco de toda a sociedade, porque a gente já falou em capítulos anteriores como todo gasto público, todo o assistencialismo público, na verdade, ele vai estar tirando dinheiro de uma pessoa para beneficiar outra. E as pessoas que estão sendo não produtoras ou sendo pessoas ruins para a sociedade vão ser cada vez mais incentivadas a serem cada vez mais assim. E quem é o produtor que realmente está pagando essa pessoa vai ter menos incentivo a produzir e a sociedade vai colapsar cada vez mais. Bom, isso foi o que eu falei sobre assistencialismo, de uma forma bem rústica, bem escrota, mas eu espero que você tenha entendido ou pelo menos assimilado de alguma forma, né? Partindo para o protecionismo, a gente entende que o protecionismo econômico é um problema que os conservadores defendem, justamente porque ele acaba com o livre mercado. E se o livre mercado é algo que faz com que as pessoas consigam continuar caminhando para o processo de civilização e não para o processo de descivilização, que vai causar vários problemas morais, a gente pode entender que, isso aí eu não vou entrar tanto em questão, porque a gente já falou em capítulos anteriores sobre os problemas do protecionismo, tá? Mas, de forma geral, o protecionismo acaba piorando a vida das pessoas economicamente e moralmente, porque as pessoas mais pobres elas vão tender cada vez mais à barbárie, e a barbárie, com certeza, é algo que um conservador, entre aspas, entre aspas não, na cabeça dele ele diz que ele é contra, mas um cara, por exemplo, como o Enéas, que defendia o protecionismo, na ótica dele tá legal, nacionalismo, e vamos defender o Brasil, mas a longo prazo, e tentando entender friamente a situação e olhando só fatores econômicos e sociais, no longo prazo isso vai causar sérios problemas tanto para as famílias quanto para a economia no geral, né? E aí, se a gente entende que isso que o protecionismo, como a gente já falou em capítulos anteriores novamente, é um problema de você atrapalhar o livre mercado e, na verdade, ser contra o livre mercado, como que a gente vai diferenciar tanto assim um conservador de um socialista, por exemplo? Os dois estão prejudicando a família e prejudicando a economia. Então, qual que é a diferença dos dois? Um conservador que queira intervir no mercado minimamente, ele já está se igualando a um socialista, achando que ele é um entendedor da economia, entendedor de tudo. Ele está querendo ocupar o lugar de Deus em saber as vontades naturais das pessoas, né? E a última questão seria a educação pública. A educação pública é uma forma mais simples, é uma coisa mais simples de falar, mas que os conservadores, ao longo da evolução dos estados modernos e do que se entende como conservadorismo, hoje eles acham que, para serem conservadores, eles têm que lutar para o MEC ser uma instituição melhor e que provenha educação de qualidade para os filhos dele, quando, na verdade, se você for ver o início dos movimentos conservadores na Inglaterra, nos Estados Unidos e depois caminhando mundialmente, a gente entende que, na verdade, o correto mesmo seria que os próprios pais e mães, principalmente, né, educassem os seus filhos nas suas comunidades ali de forma o máximo livre possível, até porque se você deixa para o governo, se eles deixarem o governo ditarem o que os filhos deles vão aprender, ou as influências, eu não estou falando de matemática, inglês e física, por exemplo, eu estou falando de questões sociais, principalmente, né? Existe muita influência social em matérias, por exemplo, de história e filosofia, o que vai prejudicar os filhos dele ao longo prazo. Como? Aprendendo Aristóteles, Platão? Não exatamente, mas questões sociais mesmo em matéria de sociologia que aos poucos vão sendo implantadas na cabeça das crianças para que elas sejam cada vez mais submissas ao Estado e não respeitem a família deles como eles deveriam. A gente consegue ver isso de forma geral em como que foi construída a educação dos seus avós, a educação dos seus pais e agora a sua, se você for uma pessoa com menos de 20, 30 anos, né? E se você tem filhos ou irmãos mais novos, você percebe também essa clara diferença. E isso é por quê? Porque a sociedade naturalmente está indo para esse caminho? Pode ser, mas existem alguns gatilhos que os próprios conservadores defenderam, que é, por exemplo, a educação pública, que prejudicou muito isso e avançou essa tendência à barbárie que as crianças têm ou que a sociedade tem, mas que ela pode ser, sim, muito melhor gerida se for gerida pela própria família e não pelo governo. Bom, então a gente entendendo que esses são erros do conservadorismo, o que o autor propõe então que seja o correto conservadorismo? Ele diz que o bom conservador é o conservador libertário, ou seja, é o cara que se diz conservador e realmente defende esses critérios conservadores, que é o libertarianismo, que é defender a propriedade privada. E o contrário também. Ele diz que o bom libertário é o libertário conservador,
que é, ou seja, o cara que defende a liberdade, a propriedade privada, mas ele não cai nos problemas que a gente falou, acho que no capítulo anterior ou alguns atrás, sobre multiculturalismo, sobre integração forçada, de deixar qualquer pessoa entrar em qualquer lugar, de qualquer forma, sem critério, porque agora a gente é livre e foda-se. Mas também não é assim, né? A gente tinha conversado em capítulos anteriores, que é o que o autor está prevendo. E ele diz que o bom o libertarianismo conservador, que seria a forma correta de enxergar a sociedade e a economia, ela precisa ser pautada em uma coisa específica, que seria a discriminação. E aqui que está a parte mais polêmica do capítulo dele, que ele fala que as pessoas deveriam sim ser preconceituosas, não preconceituosas no sentido de você é preto, não fica aqui, não tem nada a ver com isso, mas no sentido de discriminação, de não deixar que as pessoas vivam onde elas querem. Tipo assim, eu moro num bairro que eu pago aqui, eu não moro num condomínio, por exemplo, eu pago IPTU e tal, um monte de coisa, e aí do nada começa ter um monte de gente nada a ver, que começa a fazer barulho e fumar maconha perto da minha família e tal, e um exemplo, tá? E eu não quero isso. Bom, se eu morar num condomínio, é só a gente fazer um novo contrato ali com todo mundo e tal. Na verdade, nem chegaria a esse ponto, porque os condomínios costumam morar pessoas que estão ali mais ou menos na mesma linha de pensamento, né? Então, dificilmente uma pessoa barulhenta vai conseguir viver por muito tempo num lugar onde as pessoas são mais calmas. Por exemplo, morar um funkeiro que escuta música alta, continuar muito tempo num condomínio onde a maioria das pessoas sejam aposentadas e queiram silêncio, paz, né? Então isso tende a ser mais tranquilo. Mas pensando na forma como os estados, as sociedades são organizadas hoje, existem infestações de pessoas que às vezes não são bem-vindas, né? Não pela cor, pela raça, mas simplesmente por excesso de culturas que estão muito fora daquilo ali e acaba criando ódios, né? É claro que eu não vou entrar muito bem nesse assunto porque a gente já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre essa questão da discriminação. E é uma discriminação que, segundo o autor, é uma discriminação saudável. Por quê? Vamos colocar essa discriminação na prática, ou seja, eu só quero viver em cidades onde tem pessoas que sigam o que eu quero. Vamos fazer um exemplo, tentar entender a prática disso que o autor está falando. Digamos que tá? Seja hétero e tenha uma esposa e 2 filhos. E esses filhos eu quero que eles sigam a Igreja Católica, por exemplo. E aí eu quero que viver na sociedade onde os meus filhos têm influência disso. Só que aí começa a chegar outras pessoas, né? De outros lugares. E aí eu vou expulsando essas pessoas. E aí digamos que eu vire uma pessoa totalmente radical e eu vire, por exemplo, bigodista, né? E aí agora eu só... Não, bigodista não precisa de tanto exagero assim. Mas eu não... Um exemplo é que eu não aceito pessoas gays e negras, por exemplo. Inclusive eu sou negro, mas digamos que eu não aceito pessoas negras. Agora eu só quero pessoas brancas, cristãs, héteros e com patrimônio acima de 1 milhão, por exemplo. Bom, eu posso fazer isso, né? Digamos que, segundo o autor, eu poderia seguir isso e tá tranquilo. Só que se eu seguir isso, quem que vai fazer os serviços básicos, por exemplo? A gente já vai ter um problema. Será que todas as pessoas que trabalharem no meu local, que atendam os meus requisitos, aos requisitos que eu quero para a sociedade, elas vão ser eficientes para manter essa sociedade minha próspera? Será que os gays ou os negros não são tão eficientes quanto eu? Então, de forma geral, o que ele diz é que a discriminação ela é importante para que você se defenda de algumas coisas, como a questão social, de religião, de algumas outras coisas. Mas, dando direito das pessoas terem ações discriminatórias, né? Não sei se essa palavra existe, elas vão ter a possibilidade de não viver com coisas ruins, que seria, por exemplo, com criminosos ou com pessoas totalmente longe da cultura delas, quanto também absorverem coisas ruins da própria discriminação, que seria ter discriminações totalmente arbitrárias e escrotas, tipo assim, eu não quero gay nem negro aqui. Por quê? Não sei. E ao longo do tempo, gays e negros que são muito bem capacitados iriam para outras sociedades porque seriam expulsas dali ou fisicamente expulsas dali ou não seriam aceitas, iriam para outros lugares. Mas como a arbitrariedade dessa discriminação da pessoa foi uma coisa totalmente nada a ver, mesmo que ela tenha direito a fazer isso, segundo o que o autor está falando, essas pessoas que foram expulsas dessa sociedade iriam para outros locais. E essas pessoas sendo eficientes, pacíficas, etc., fariam sociedades muito mais prósperas do que essa outra, ao ponto de que a que é discriminatória, tem um nível de discriminação totalmente absurdo e nada a ver, ela ia acabar sentindo os efeitos negativos disso, né? Porque existiriam outras sociedades mais evoluídas que aceitariam essas outras pessoas. Então, o que o autor diz é que uma sociedade livre é aquela que
ela consegue absorver coisas ruins e coisas boas, e aí vai existir um livre mercado da questão social, livre mercado não só de influência econômica, ou seja, de lugares mais liberais, por exemplo, atraírem pessoas que estão tendo problemas no local onde elas vivem, que tem algum protecionismo econômico, algum problema assim, mas também socialmente. Os locais mais socialmente evoluídos iriam atrair pessoas de outros locais, ou as influências delas iriam para outros locais, até que a sociedade no geral, várias sociedades, várias tribos, várias culturas seriam mais parecidas em questões de coisas boas, né? E aí a discriminação, que de início poderia parecer coisas ruins, mas que se você pensar no médio, longo prazo, isso seria benéfico para todas as culturas. As pessoas deixariam de se odiar, porque se você obriga as pessoas a não poderem ter o seu direito de discriminação, segundo o autor, elas vão ser obrigadas a viverem juntas, e obrigadas a viverem juntas, elas podem acabar se odiando, como acontece com, por exemplo, nordestino e sulista aqui no Brasil, ou nordestino e sudestino, né, que vive ali no Sudeste, porque elas são obrigadas a viverem juntas. Mas se elas não forem obrigadas a viverem juntas e intercambiarem, né, eu acho que é assim a palavra, as suas influências econômicas e sociais, elas vão acabar se unindo quando bem preferirem, pacificamente, voluntariamente, e assim a sociedade vai caminhar para a ordem. E essa questão de discriminação racial, por exemplo, ou discriminação com questões sexuais, né, de gênero, não sei, também vão tender a diminuir. No começo talvez não, mas pensando ao longo prazo, como um bom economista deveria pensar, o autor diz que isso pode ser algo bom, né? Bom, então, no geral é isso. O autor diz que, resumindo todo o livro, ou todo esse capítulo, o autor diz que o conservador tenta defender alguma coisa, que seria, por exemplo, defender a família, só que ele pratica coisas totalmente arbitrárias, arbitrárias não, ele defende coisas totalmente contrárias ao que ele diz estar defendendo e que vai causar e vem causando uma série de problemas econômicos e sociais na economia e na sociedade, e que a forma correta de um conservador viver a sua vida seria ser um conservador libertário. E sendo um conservador libertário, ele teria a possibilidade, segundo o autor, de discriminar pessoas e de viver aonde eles querem e espalhar isso por toda a sociedade, por todas as outras sociedades, as outras tribos, outras cidades, para que elas também tenham esse direito de discriminação no sentido de deixar entrar ou deixar viver próximo delas quem elas bem entenderem, seja com ações ruins ou ações boas, mas que no longo prazo as pessoas vão tender a ser mais pacíficas, mais ordeiras e viverem mais em sociedade e talvez sem a obrigatoriedade da integração dessas pessoas de culturas diferentes, elas vão inclusive se respeitar mais. Ou seja, se os gays puderem viver em paz em uma sociedade onde aceitam gays e os héteros também, quando eles dois se juntarem, eles vão perceber que eles não são tão ruins assim. O gay para o hétero não é um lobisomem, uma pessoa totalmente ruim, e o contrário também. E as pessoas vão tender a se respeitar, diferente do que é hoje, que vários problemas sociais e de ódio entre as pessoas acabam ocorrendo pela obrigatoriedade delas viverem e não poderem se discriminar a curto prazo, para que no longo prazo elas consigam viver como pessoas pacíficas, voluntárias, quando bem entenderem, tá bom? Esse capítulo mais uma vez ficou longo, mas eu não me importo. Se você está aqui, obrigado porque você se interessou ao conteúdo. E aí, mais uma vez, eu peço que você deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar isso com outras pessoas que tenham interesse no assunto, tá bom? E é isso, te vejo no próximo capítulo e tchau, tchau.